Oi, consegui. Nossa, a pessoa entrou rápido. Vou compartilhando a tela aqui, então, gente. Entendeu? Acho que tinha 30 na outra, né? Só ver se... 26 aqui. Acho que tá de boa. Boa, né? Tá, vou continuar pra não perder o fio da meada aqui, tá, gente? Certo. Então, nesses aqui que eu tava falando dos critérios, né? O Glaucio destacou bem. Glaucio, Glauco, sempre confundo. Que vocês têm que saber de critério. Para um caso de febre reumática, é um critério maior é um maior e dois menores, ou dois critérios maiores, desses que eu destaquei anteriormente. E os critérios menores, qual que seriam? Febre, artralgia, elevação dos reagentes de fase aguda, o VHS-PCR, né? E ou ainda um intervalo PR prolongado no eletrocardiograma. E mais um adendo, tem que ter também uma confirmação de infecção prévia pelos Streptococcus pyogenes, que o padrão ouro para diagnóstico é pela uma cultura de orofaringe. Outro achado que a gente tem, que é patognomônico, um que a gente tem, né, patognomônico da febre reumática, é o encontro de nódulo de Eschoff no músculo cardíaco, tá? E aí a gente pode ver aqui nas imagens, tem de quando afeta as válvulas e tudo mais. Agora a gente trouxe essa primeira questão aqui, de febre reumática, que é tudo que vocês têm que saber, acredito que está nela, assim, de mais importante. Um paciente com febre reumática, assinale a correta. Eu vou falando cada uma, se alguém quiser também comentar, assim, tá certo, tá errado, pode mandar dúvida também, tá? Nessa primeira ele fala, a válvula tricúspide e a válvula pulmonar são as mais acometidas. Nessa, tá errada, gente. Essa, a principal, é a válvula aórtica e mitral, tá? Foquem nessas duas. Na letra B, o tempo de profilaxia com penicilina benzatina difere nos pacientes que apresentam ou não sequela valvar cardíaca, sendo que devemos manter pelo menos 10 anos após o último surto da doença naqueles que já tiveram cardite. Certo. Trouxe uma tabela para vocês certinho com relação a esse tempo de tratamento, mas como vocês podem ver na prova, ele não cobrou tão detalhado, ele cobrou mais no geral, né? Na letra C, a coreia de Sydenham, doença de St. Vitus, aparece precocemente no curso da febre reumática, habitualmente 1 a 2 semanas após a infecção de orofaringe. Errada. A coreia de Sydenham é aquela de um dos 5 critérios principais. Ela vai aparecer em torno, 6 semanas depois da doença. Ela é o sintoma mais tardio que tem, aparecendo sozinho muitas vezes. E que são os movimentos involuntários. A criança vai estar com movimentos involuntários de tronco, de face, e esses movimentos eles melhoram durante a noite, tá? E pioram com o estresse. Lembrem disso. E o que ele podia trocar aqui, que seria um sintoma precoce? Sintoma precoce que a gente tem é a cardite, que ela aparece na primeira semana da doença, tá? Geralmente. Na letra D, a artrite da febre reumática se caracteriza por importantes achados flogísticos no exame articular e pelo comprometimento assimétrico das pequenas articulações de mãos e pés. Errado. Nessa, eles não têm geralmente achados flogísticos e o comprometimento, ele vai ser assimétrico mesmo, ela vai ser a artralgia, tipo, ela vai pegar, não no caso artrite, a artralgia no caso, ela vai ser assimétrica e ela vai ser migratória, e geralmente vai ser de grandes articulações, tá? Como o joelho. Na letra E, dentre as manifestações importantes da febre reumática, vale destacar o eritema marginado e os nódulos subcutâneos, pela sua alta frequência nesta condição. Essa aqui, ela tá errado, porque, lembrem, os nódulos cutâneos e o eritema marginado, eles vão ser os dois menos frequentes, tá?
Só que um ponto importante deles é que eles vão estar associados, geralmente, à cardite. O paciente vai ter uma cardite grave, geralmente, quando está com esses sintomas mais raros. Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? Coisa que podem mandar depois ali pra gente, tá? Como pode ver, letra B mesmo. E eu trouxe aqui, que tratamento às vezes é um pouco confuso, né, da febre reumática. Eu resumi aqui para vocês, vou estar mandando o slide depois. Então, chega um paciente com uma fase aguda. O que tu tem que fazer com ele? No primeiro passo, repouso relativo, tu controla a temperatura com paracetamol e tu erradica os streptococcus, né? Penicilina G-benzatina. Aí, quando que tu hospitaliza? Caso grave de cardite, ou ainda moderada, ou ainda o paciente que está apresentando uma coreia grave, ou a artrite ela está sendo incapacitante. O paciente chegou nessa fase aguda. Tem que pedir exames para tu ver se não tem nenhum outro acometimento, além do, exemplo, uma cardite, tu tem que pedir exame. E qual é o primeiro exame de escolha? É o raio-x de tórax, que tu vai procurar uma cardiomegalia, uma congestão pulmonar. Depois também um ecocardiograma, o Glaucio disse em aula que ele já pede os dois juntos, mas, então lembrem sempre, raio-x, ecocardiograma e ainda eletrocardiograma, que ele aumenta o intervalo PR que pode ser visto. Para tratar complicações, tu trata a artrite, a cardite leve, aí são pontos mais detalhezinhos, assim, que vocês podem, vocês olham com cuidado, entendeu, gente? Mas o importante é que é basicamente tratamento sintomático, né, nesses casos, e a profilaxia da artrite reumatoide na infecção primária, como já falei, a penicilina G-benzatina. Na secundária, tá com febre reumática, trata de 21 e 21 dias. Aí tem a questão do período, né? Se não tem cardite até 21 anos ou 5 anos. Se teve cardite, tu adiciona mais 5 anos após o último surto, vira 10, e tu trata ou até os 25 anos de idade. Se ficou com lesão moderada severa, aí complicou, que vai até os 40 anos ou toda a vida, e se teve cirurgia, por toda a vida também. E lembrem também que na febre reumática o paciente ele pode ter vários surtos pelos streptococcus hemolítico. Exemplo, teve uma vez, vai tendo, e nesses casos a cardite vai sendo cada vez mais grave. Por isso que eles botam esse tratamento tão sério, né? Tá, aqui eu já vou falar sobre a artrite reumatoide, né? Que é aquela doença, eu não sei se foi o Ivani que deu pra vocês essa aula, mas pra gente ele falou bastante daquele risco aumentado cardiovascular, ele até fez alguns estudos sobre isso. Então, a artrite reumatoide é uma doença autoimune que ela é causada por uma relação ali na fisiopatologia, ele também focou bastante nisso pra gente. É uma relação entre o cigarro e um fator genético, em que esses fatores, o conjunto deles, acaba levando à formação de uma nova proteína, em que acaba trocando um aminoácido arginina por citrulina, através daquela enzima PAD. Essa enzima que, na verdade, que é ativada pelo cigarro e pela genética. Então, tu leva à formação de uma nova proteína chamada proteína citrulinada. Ela vai agir como um novo antígeno, sendo gerados anticorpos contra essa proteína. E esses anticorpos, eles deflagram um processo inflamatório sistêmico, né, em todo o corpo, só que ele vai atacar principalmente as articulações. Por isso, artrite, né? O anti-CCP é o anticorpo contra essa proteína citrulinada. Então, ele é muito específico para a artrite reumatoide. É diferente do fator reumatoide, que é aquele anticorpo que ele pode estar presente em outras doenças, como, por exemplo, o Sjögren, o lúpus, as vasculites. Só que o anti-CCP ele não é tão sensível quanto o fator reumatoide. Então, assim, da sorologia, sempre vai ter, basicamente, um anticorpo que ele é muito sensível e pouco específico, e um que é muito específico e pouco sensível. No caso da artrite reumatoide, se tiver que lembrar de algum, lembre que o anti-CCP ele é bem específico, porque é contra a proteína citrulinada que está envolvida na fisiopatologia. E o fator reumatoide é o que normalmente vai estar elevado, ele é mais sensível, só que ele pode estar elevado em outras doenças reumáticas também. Então, ele é pouco específico. A gente tem que lembrar também que essa sorologia ela corrobora com o diagnóstico,
Mas no caso de tu, por exemplo, não ter um anticorpo positivo, tu não pode excluir a patologia. Sobre, assim, o quadro clínico, né, da artrite reumatoide. Vai ser uma paciente, geralmente é mulher, ali acima dos 30, 40 anos. Ela tem uma dor e uma rigidez com predomínio ao despertar. Então, ela acorda com dor na articulação. Em geral, essa dor, essa rigidez tem duração superior a 1 hora. Tem predileção inicial por pequenas articulações. Geralmente, ele é mão, punho ou pé. Ela acomete a interfalangiana proximal, mas não a distal. Eles amam, assim, focar nisso, porque é a principal diferença entre a osteoartrose, né, a osteoartrite, e a artrite reumatoide. Então, se falou que poupa a distal, tu pensa em artrite reumatoide. A radiografia, ela mostra sinais tardios de doença, né, porque nas fases iniciais a gente consegue só identificar com ressonância ou com ultrassom. Eles usam bastante ultrassom. Mas nos casos mais avançados, até a radiografia consegue ver as erosões e os cistos subcondrais. Lembrar que essa doença ela é uma doença inflamatória sistêmica e por isso tu pode ter sintomas como tipo perda de peso, fadiga, febre, além de alterações tipo do PCR, VHS, da ferritina, porque é uma doença sistêmica, né? Além de afetar as articulações. Então, por isso, nesses pacientes também o risco cardiovascular é bem mais alto. Inclusive, é recomendado que eles tomem estatina. Até é isso que o Ivani falava bastante pra gente. Tinha vários estudos sobre isso, sobre o uso de estatina nesses pacientes. Posso passar? Aham. Quer Tá. que eu leia? Pode ler. O que vocês acham, gente? Vocês têm alguma ideia da resposta? Leiam aí. A gente trouxe esse caso aqui para vocês, de uma mulher de 38 anos, né? Perfil, como a Isa comentou, engenheira, vem à consulta, queixa de dor bilateral. Bilateral, olhem bem isso. Punhos, mãos, antepés, tornozelos e joelhos. Ele é mais intenso quando, ao despertar, acompanhado com grande dificuldade de mover articulações, e ele só melhora após 3 horas. E de exame complementar, foi solicitado seguinte resultado: anemia normocítica e normocrômica, aumento da proteína C reativa, Isa acabou de descrever, função hepática e renais normais, sorologias negativas, fator reumatoide positivo, na radiografia de tórax, borramento bilateral do seio costofrênico, e na radiografia de mão se observou osteopenia periarticular, redução de espaço articular e erosão. Agora assinale a correta. Alguém tem alguma ideia nessa daqui? Tem ali no chat. Isso, falaram C. Isso mesmo. Então tá certinho. Assim, a gente vê que nem a Elisandra falou, é um quadro bem típico, a paciente tem dor e rigidez ao despertar, ela dura mais de 1 hora, tem aumento ali dos marcadores inflamatórios, tipo proteína C reativa. O borramento ali do seio costofrênico é um sinal de derrame pleural, que é essa manifestação, uma importante manifestação extra-articular da artrite reumatoide, que a gente vai falar um pouco mais para frente. E na radiografia tem erosões e tem redução do espaço articular. Eles são bem típicos assim da artrite reumatoide. Se ele falar assim de erosões e cistos subcondrais, vocês já abrem o olho para a artrite reumatoide. Então, ali na alternativa A, fala que a hidroxicloroquina é a base do tratamento. A gente vai falar mais na frente do tratamento, mas a hidroxicloroquina é um antimalárico e a gente usa antimalárico no lúpus, tá? A gente usa principalmente para manifestação cutânea no lúpus. Então, tá errado. Ali na B, fala que a dosagem do complemento deverá ser solicitado. Ele tá tentando confundir com lúpus também. Que eu falei naquela outra aula, tu dosa complemento no lúpus porque ele vai estar diminuído naquelas frações iniciais do complemento, tipo C1, C2, C4. No C, ele fala que o uso de baixas doses de corticoides no início do tratamento pode proporcionar um alívio sintomático. Então, exatamente, no começo do tratamento, tu pode usar corticoide e AINES, só que lembrar de não usar por tempo prolongado,
porque além dessas drogas terem vários efeitos colaterais, elas não são drogas antirreumáticas que modificam a doença, que são aqueles DMARDs, que essas são as drogas de escolha na artrite reumatoide. O principal representante é o metotrexato, né, que é o que a gente tem que usar quando pensa em artrite reumatoide. Esse é o tratamento. Caso não funcione, tu usa medicamento biológico. A Lina D fala que a anemia pode ser explicada por sangramento secundário à úlcera péptica. Então, essa doença não cursa com úlcera péptica, nem como manifestação extraarticular. Na verdade, a anemia é aquela anemia de doença crônica mesmo, porque a inflamação do corpo ele vai interferir no metabolismo de ferro, que vai acabar levando à anemia mesmo. Isso, quer ver? Nessa questão aqui, é uma mulher então de 34 anos. Vocês vão ver que os quadros clínicos assim são bem parecidos. Se vocês pegarem esse padrão, já dá para dar uma matada. Então, é uma mulher de 34 anos, ela tem dor em mãos, pés, joelhos e punhos. Então, já falou punhos, vocês já pensam mais em artrite reumatoide, que a gente vai falar mais na frente. A artrose, a osteoartrite, ela não pega muito punho. A dor ela é mais intensa ao despertar, então aí, dor de caráter inflamatório, não mecânico, também fala a favor da artrite reumatoide, acompanhado por rigidez de mais de uma hora. No exame, ele tem aumento do volume articular, dor à palpação, da interfalangiana proximal. Então, já focou na interfalangia proximal e não falou de distal, já pensa mais também em artrite reumatoide. Ali fala que ele acomete punho e joelho. O joelho também é bem característico da artrite reumatoide, inclusive pode ser confundido com aquele cisto de Baker na fosfopoplite. Na radiografia, ela tem osteopenia periarticular, redução do espaço articular e erosão. Então, aí a erosão de novo e a redução do espaço. E se falar de cisto também, você já pensa em artrite reumatoide. Então, ali o que vocês acham, na real? Antes de eu falar. A Isa mandou ali, letra C. Isso. Tá, vocês estão acertando tudo, gente. Ali na A fala, então, que o envolvimento de punho e joelho exclui a hipótese. Então, que nem eu falei, não. Eles são bem característicos, na verdade, da artrite reumatoide. Na B fala que o anti-CCP, se eles forem negativos, a sorologia, tu pode excluir diagnóstico. Então, sorologia negativa não exclui diagnóstico. Tem que lembrar disso. Ali na C fala exatamente isso, que o caráter da dor é sugestivo de doença inflamatória, porque essa dor é uma dor que o paciente já desperta com a dor. É diferente de uma dor de origem mecânica, tipo na artrose, que o paciente vai usando a articulação e a dor vai piorando. É o contrário nesse caso. O achado de FAM positivo, então, confirmaria o diagnóstico. FAM, que nem eu falei, super inespecífico, não confirma diagnóstico nenhum, só nos direciona para investigar mais sobre a tua hipótese. Tá. Aqui a gente tem as mudanças que a artrite reumatoide pode causar nas articulações. Esse dano articular, ele vai causando destruição do osso subcondral, que leva à formação de erosões e cistos, que pode ser observado na radiografia. Então, se falou de erosão e cisto, já pensa mais nisso. Os ossos acabam ficando mais justapostos. Tu pode ter perda ligamentar, que num caso tardio, ele vai levando o desvio da mão. Então, tua mão vai ficando assim, eles chamam de mão reumatoide. Tu vê ali em cima no canto esquerdo, tem essa mão assim. Tu pode também ter sinovite. Quando essa sinovite ela é proliferativa, ele leva aquele pânus articular, não sei se ele falou disso, que é quando tem um exudato inflamatório dentro da membrana articular, por causa da sinovite. Tu pode ter essa sinovite no ligamento transverso do atlas, ali na vértebra entre C1 e C2, e faz com que o processo odontoide meio que corra para frente e comprima a medula. Então, tu pode ter um quadro de mielopatia compressiva na artrite reumatoide. A ruptura de ligamento também causa deformidades como o pescoço de cisne, que tem a hiperextensão da interfalangiana proximal e hiperflexão da distal, que é naquela imagem da direita ali, que o dedo fica meio assim torto. Tu também pode ter aquele dedo em botoeira, que é porque o tendão do extensor da falange média ele rompeu e daí fica como se fosse uma bola aqui.
E, no geral, assim, para matar a questão, lembrem que na artrite reumatoide vai falar de cisto e erosão subcondral, enquanto na osteoartrose, que a gente vai falar mais na frente, ele vai falar de lesões em estruturas periarticulares e osteófitos, que é um achado bem característico de doença degenerativa. Então, é diferente da artrite reumatoide, que é uma doença inflamatória. Aqui falando sobre aquelas manifestações extraarticulares, né? Eles gostam de cobrar, então, os nódulos reumatoides, que são aqueles ali da imagem ali embaixo, a vasculite reumatoide, tu pode ter alterações cardíacas, que também confunde com a espondiloartrite, porque na espondiloartrite também pode dar manifestação cardíaca, tipo pericardite, tipo bloqueio. As manifestações pulmonares, tipo derrame pleural, que é aquele que tinha naquela primeira questão, que a mulher tinha borramento do seio costofrênico. Pode ter também nódulos e fibrose no pulmão. Essa ceratoconjuntivite seca, ele numa questão ele se referiu como Sjögren secundário, que Sjögren é aquela síndrome lá, que fica tudo seco por causa da falta da produção da glândula. Então, assim, se tiver que lembrar de alguma, lembrem desses nódulos, da vasculite e da ceratoconjuntivite seca e do derrame pleural. São esses os principais. Daí aqui tem uma questão que ele cobrou exatamente isso, das manifestações. Eles vão cobrar, essa certeza. Mas eles querem confundir com as de espondiloartrite também. Eles principalmente tentam fazer isso. Assim. Olhando essa, alguém tem algum palpite nessa já? Não sei se o pessoal já olhou muito bem o conteúdo, assim, mas quem pode chutar também, gente. É, meio chata, essa aqui é bem decorada. Ó, acertaram de novo. Letra C. Exatamente. Vamos com esse combo aqui. Por exemplo, ali na A, gente, ele fala de pioderma gangrenoso. A gente vai falar mais pra frente pra vocês, mas se ele falou assim, pioderma gangrenoso, eritema nodoso, paniculite, tu já pensa em espondiloartrite. A gente vai falar, na espondiloartrite, eles cobram muito, tipo, o veite anterior, esse pioderma, o eritema nodoso. Eritema nodoso, na verdade, é um tipo de paniculite, né? Então, tu já tiraria a A e a B, porque tem eritema nodoso e pioderma gangrenoso, que são característicos da espondiloartrite. Na D, tem paniculite. Daí, o eritema nodoso é um tipo de paniculite. Tu sabe que na artrite reumatoide não dá paniculite, então já tirou. E na E, ele fala do eritema marginado, que é um dos que a Lisandra falou que tá na febre reumática, daqueles critérios de Jones. O eritema marginado é um deles. Nódulos subcutâneos também, né? Isso. Daí, ali na C, falou exatamente isso que a gente tinha falado. A gente trouxe uma aqui do tratamento, que acho que pode falar. Eu falei meio por cima do tratamento ali, mas não sei se vocês tiverem um chute aí. Essa questão trabalha bem no tratamento. Deixar vocês dar uma lida rapidinha, se alguém tiver uma noção, né? Essa é bem tranquila. Isso. É a mesma, né? É a mesma. A gente tem que usar as DMARDs, que são as drogas antirreumáticas que modificam a doença. A principal é o metotrexato. Então, o tratamento, assim, pra vocês lembrarem. Para diminuir sintoma agudo, tu pode usar ou corticoide ou AINES, lembrar de não usar por tempo prolongado e lembrar que essas não são as drogas de escolha para tratamento, elas são para alívio sintomático. Para tratar, tu vai usar as DMARDs, principalmente o metotrexato. Se a paciente não tolerar o metotrexato, tu vai para outra droga da mesma classe, que é tipo a sulfasalazina. Mas se o paciente continuar não melhorando com isso, tu vai para os biológicos, aqueles medicamentos novos e caros lá, tipo um anti-TNF, por exemplo. Então, ali na A ele fala exatamente isso, do metotrexato. Na B ele fala que tu usaria corticoide em dose alta e mantida por 12 meses. Então já tá errado, né? Tu não pode manter todo esse tempo, tu teria que associar com outra droga e tem todos os efeitos colaterais de corticoide também, não é indicado. Na C fala que os imunobiológicos são a melhor opção no tratamento inicial, então não, eles são no caso de falha terapêutica com as outras drogas, tipo metotrexato e tal. Na D fala que tu tem que estimular o uso de AINES o uso contínuo de AINES, então já tá errado também, como eu falei.
os AINES e os corticoides têm muito efeito colateral, tu não tem que estimular o uso contínuo. E o risco cardiovascular é menor, não, né? É bem maior. Tipo, até tanto que eles têm que usar estatina e tem todas aquelas repercussões na microvasculatura, da inflamação, etc. Oi, Isa. Recebi uma dúvida aqui no chat, a Isabela Longo falou, uma dúvida, o professor que deu na aula pra gente, não falou de estatina, é algo que faz parte do protocolo do tratamento ou é algo mais específico? Não, eu acho que era algo mais específico que o Ivani estava estudando mesmo, tipo, ele estava falando assim. Mas eu até botei no meu caderno na época, porque ele comentou desse alto risco cardiovascular, sabe? Não tá com o protocolo de tratamento, porque o protocolo é um step-up que fala, tu começa, igual a Isa falou, e vai evoluindo o medicamento. Aí a estatina é mais pelo risco cardiovascular desse paciente, que a maioria vai ter, aí tu faz avaliando exame e tal, mas não tá nesse step-up de tratamento, tá? Eu acho que até eles devem dar estatina meio off-label, eu não sei muito bem, mas é só para vocês lembrarem assim, que realmente o risco cardiovascular é bem maior nesses pacientes, que eles têm mais risco de infarto, de tudo, de AVC. Acho que eles não pegariam muito numa questão assim, querendo não. sabe? Entendi. Então tá. Agora a gente trouxe as espondiloartrites. As espondiloartrites, elas vão ser, talvez eles peguem querendo com artrite reumatoide, mas nessa vocês vão focar no quê? Essas vão pegar nas ênteses, dos ligamentos, não nas articulações, igual na artrite reumatoide, tá? E aí, o kit básico para tu ter espondiloartrite, na fisiopatologia, no caso, né? Tem que saber de uma desbiose intestinal, a predisposição genética, HLA-B27, eles adoram esses HLA, o professor destaca muito, e ainda uma associação com estresse biomecânico. Aí você vai ter um aumento ali das interleucinas, que nessa doença, importante destacar, o IL-23, o IL-22, o IL-17 e o TNF, que vai estar em todos os processos patológicos ali. Tu vai ver uma osteoproliferação, uma inflamação, a perda óssea, que vai dar toda a ancilose e os sintomas que vocês vão ter. Mas foquem basicamente nisso aqui, no processo fisiopatológico, que vai ter uma célula T, que vai ter uma alteração, tipo, célula T, ela vai estar ser influenciada pelo IL-6 e vai ficar, tipo, ILT, como pode ver aqui, IL-17 no caso, né? Que vai gerar o TNF e vai dar todos esses sintomas, tá? Aqui, como alteração que a gente destaca os sindesmófitos e os osteófitos, tá? Esses dois principais para espondiloartrite. Opa. Trouxe aqui uma primeira questão para vocês terem uma noção de como é ela diferente das outras, tá? E ver o que eles cobram realmente, né? Assinada a alternativa correta com relação às espondiloartrites. O HLA-B27 é menos prevalente na espondilite anquilosante quando comparado com as outras espondiloartrites. Isso daqui foi direto do gabarito, foi mal, gente. Faltou um slide. Mas então, não é, ele é o mais prevalente, tá? Porque quando tu tem as espondiloartrites, tu tem uma espondiloartrite axial e a espondiloartrite periférica. Ele dividiu bem assim a aula. Nas espondiloartrites axiais, tu pode ter a espondilite anquilosante, que ela só é diagnosticada com exame de imagem, e a espondiloartrite não radiológica, tá? E nesse critério, para espondilite anquilosante, tu vai ter um grande prevalência desse HLA-B27, que ele vai entrar no critério diagnóstico, como a gente vai ver no slide ali. Na letra B, as manifestações extra-articulares incluem entesites, uveíte anterior aguda, recorrente, e lesões cutâneas, como psoríase, eritema nodoso e pioderma gangrenoso. O básico para saber da espondiloartrite É o que a gente tinha falado naquela outra, lembra que porque a gente excluiu da artrite reumatoide porque ele tinha uveíte anterior aguda, tinha eritema nodoso e pioderma gangrenoso. Então, se falar dessas três, vocês já pensam em espondiloartrite. Isso. Na letra C, as entesites são mais frequentes na artrite reumatoide comparado com a espondiloartrite. Não, espondiloartrite vai afetar as ênteses, enquanto na artrite reumatoide vai ser toda a articulação e tal, né? Letra D. A uveíte que ocorre na espondilite anquilosante é anterior e crônica. Até aí tá certo. E determina grandes chances de amaurose. Não vai ter essa chance de amaurose, tá? E a uveíte é aguda, na real. Isso.
Não, ela é recorrente. Ela vai, tipo, não é um quadro agudo, ela vai ter vários, assim, recorrendo. Mas ela é anterior também. Ah, tá. Com relação à letra E, paciente com envolvimento axial grave com dor inflamatória intensa, sacroiliite bilateral e múltiplos cinesmófitos respondem ao tratamento com ciclofosfamida. Errado. A ciclofosfamida, ele é um DMARD, ele é uma das opções lá na artrite reumatoide que a gente tem. Mas, ao contrário da artrite reumatoide, na espondilite anquilosante, eles não respondem bem a isso. Deixa eu ver se a tabela está aqui no próximo. Aqui. Já eu fiz essa tabela para vocês e olhando aqui só para complementar a questão direta em tratamento. Na terapia, nesses casos, a terapia entra atividade física, os ANES são a primeira droga de eleição, eles são efetivos tanto para sintomas axiais quanto periféricos, mas principalmente axiais. E se os ANES não derem certo, tu parte para quê? Para agente biológico, não para DMARD. Para agente biológico seria o infliximab, que é um anti-TNF, tá, gente? E ali, com relação ao quadro clínico, lembrem que é uma dor noturna, vai ser geralmente um paciente homem, com essa dor noturna, lombalgia com padrão inflamatório. E diferente das outras, da osteoartrose, ela melhora com atividade física, ela não piora. É uma dor alternante em nádegas e ela vai ter início insidioso. O homem vai relatar que tem essa dor há vários anos e muitas vezes o diagnóstico ele vai ser atrasado, muitas vezes, tá? Ela é assimétrico, já diferencia da artrite reumatoide, que é simétrico, e ele vai cometer grandes articulações, geralmente, tá? Sítios mais frequentes, inserção calcânea do tendão de Aquiles, fáscia plantar, as tuberosidades tibiais, junções costocondrais, crista ilíaca e trocânter maior. E qual exame de imagem que tu pede? Ressonância magnética vai ser o de escolha, que tu vai visualizar uma sacroiliate, tá? De manifestação não vertebral são essas que a gente comentou ali na outra questão. Eu não tô com o mouse dele, mas eu não tenho um negocinho para mostrar para vocês, mas estou apontando aqui nas úlceras orais, tá? E de manifestação cardíaca nessa, sei que já tem muita informação, mas nesse caso seria uma insuficiência aórtica e um distúrbio de condução atrioventricular, tá? E aqui do tratamento, como eu falei, os ANES, aí se não der certo, né, vocês vão para a segunda linha, é um anti-TNF, ele fala aqui dos DMARDs, só que os DMARDs seriam as drogas modificadoras, né, a sulfasalazina e aquele ciclofosfamida. Só que aí esses, se eles forem funcionar, vão ser na manifestações periféricas, sabe? Artrite, entesite, dactrite. Não tanto para as manifestações axiais. Se for uma com predomínio axial, tu vai de ANES direto para anti-TNF, tá? É basicamente assim, se tu vê que o paciente tem manifestação axial, tu pensa em primeiro fazer ANES e se não funcionar, tu vai pro biológico. Se ele tem manifestação periférica, tu usa ANES, mas tu pode usar também os DMARDs lá, tipo ciclofosfamida, e daí se não funcionar, tu pula pro biológico. Então, nos dois casos, a segunda linha de terapia são os biológicos. Só que na manifestação axial, tu começa com ANES e na outra tu começa com os DMARDs. Não, mas tu começa com ANES também, amiga. É que tu faz a associação dos dois, mas tu não pode usar o DMARD na manifestação axial. Muitas vezes associam. Isso. Temos esse caso aqui, um homem de 37 anos. No bom da questão é que tu vê o perfil dos pacientes, tá? Que não vai ser muito diferente nas outras provas. 37 anos, pedreiro, queixa de quê? Lombalgia desde os 15 anos de idade. Insidioso, tá vindo há muito tempo. A dor é mais intensa ao despertar e por vezes acorda à noite. Destaquei ali. Há 6 meses, apresenta dor ao despertar na região dos calcâneos, uma região bem frequente também. Queixa-se ainda de sentir-se duro e essa sensação que alivia apenas após 3 horas. Com base nos dados clínicos, qual a hipótese correta? Vou deixar vocês darem uma olhada nessa. Vou mandar ali no chat ou falar. Alguém tem alguma hipótese nessa?
Letra D. Isso, Isa. Então, vamos lá. Na letra A, o que ele falaria? O diagnóstico mais provável é espondilite anquilosante. Não são necessários exames complementares para afirmar tal diagnóstico. Errado, para tu firmar o diagnóstico da espondilite anquilosante é com exame de imagem. Tá? Letra B, quadro clínico sugestivo de artrite reumatoide. Não. Olha o padrão desse paciente e olha o padrão dessa dor. A maioria das doenças reumáticas tu vai diferenciar com base nisso, tá? Letra C, trata-se de lombalgia mecânica comum. Errado, a dele está começando de manhã, uma mecânica vai estar piorando ao longo do dia, né? E com movimento. E por esse motivo, as radiografias não devem ser solicitadas. Sempre bom solicitar, né, claro. Letra D, hipótese diagnóstica mais correta é espondiloartrite axial. Aqui eu trouxe os critérios, tá, das espondiloartrites. Pacientes com dor maior ou igual a 3 meses, né? Paciente geralmente com um pouco menos de 45 anos. Tu vai ter sacroiliite no exame de imagem, mais outra apresentação de espondiloartrites, ou tu vai ter o HLA-B27, mas sem o exame de imagem, tá? E com outros quadros de espondiloartrite, que daí é aquelas manifestações que a gente apresentou da dactilite, psoríase, entesite, uveíte, né? Basicamente isso, Gente, em geral vai ser um paciente assim, ele vai falar que é um homem jovem, que ele tem lombalgia de longa data, ele... daí esse paciente, né, tu vai ter que, para confirmar o diagnóstico, além desse todo esse quadro clínico, geralmente ele vai falar também que ele tem, tipo, uma entesite, não sei o que, no calcanhar, eles adoram falar disso. E tu vai precisar de um exame de imagem para confirmar. E lembrar dessa sacroileite, que eles gostam de falar que ela é simétrica, né? Ela é bilateral. Diferente, tem uma outra doença que a gente vai falar mais pra frente, que é uma outra espondiloartrite, que ela vai ter sacroileite só de um lado, assimétrica. Então, aqui eu vou falar sobre... A Alice estava falando sobre as espondiloartrites com predomínio axial, né? Principalmente a espondilite anquilosante, que ela falou. E agora eu vou falar sobre as espondiloartrites com predomínio periférico. E primeiro a gente tem a artrite reativa, que também pode ser chamada de síndrome de Reiter. É uma artrite estéril que ela acontece depois de uma infecção à distância. A fisiopatologia está relacionada com aquele mimetismo molecular. A maioria, ela cursa com uma tríade aguda, que é a artrite, uretrite e conjuntivite. Então, assim, se tiver que lembrar de alguma coisa, lembre dessa tríade. Se ele mencionar essa balanite cercinada ou queratoderma blenorrágico, são achados também dessa doença, são bem específicos, mas eu já vi que o Ivone, ele gosta, assim, desses... Eles cobram isso aí, tá? Eles cobram Eles isso. cobraram na nossa, tá? Pegaram bem firme nessa parte de artrite reativa, quando associa com doença intestinal. Eu acho que eles geralmente falam meio que de um quadro clínico do paciente com hiperemia ocular, daí ele tem uma secreção genital ali, daí tu já pensa na uretrite, pensa na conjuntivite. Aí vai falar que ele tem dor articular, não sei o quê. Daí tu já pensa nessa tríade. Ele pode falar dessa descamação na planta do pé, né, que é o ceratoderma blenorrágico e tudo. Para o diagnóstico dessa doença, além de solicitar a prova inflamatória e o HLA-B27, tu pode solicitar sorologia e cultura para evidenciar essa infecção prévia que pode ter deflagrado esse quadro de artrite reativa. Por exemplo, tu pode pedir um PCR para clamídia, uma vez que ele acontece pelo mimetismo molecular, né, essa doença. A segunda doença, então, dessas de acometimento periférico, é a artrite enteropática, que ela engloba as artrites relacionadas a doenças inflamatórias intestinais, tipo a retrocolite ulcerativa, aquela doença de Crohn. Mas o mais importante saber desse aqui, e que eles cobraram em prova também, é saber qual tipo de artrite está relacionado com a atividade da doença intestinal. Então, se tu tem um quadro de artrite enteropática mais periférica, ele tem uma associação com a atividade da doença intestinal. Só que nos casos da artrite axial, com predomínio axial, ele está dissociado com a presença e a severidade da artrite. Então, assim, com a severidade da doença intestinal, né, na verdade. Tem que saber, então, se tiverem que lembrar de alguma coisa, é a alternativa que eles cobraram pra gente, né? Que na periférica ele está associado à doença intestinal e na axial ele está dissociado à doença intestinal.
Isso. Quer que eu passe? Aham. Aqui. A última que a gente tem de... A última é essa artrite psoriásica, que ele deve ter comentado também. Ela está associada à psoríase cutânea, né, com a doença. Ele, para tu diferenciar, essa doença vai atingir a interfalangiana distal. Então, é um bom marcador para a gente diferenciar da artrite reumatoide, né, que poupa a distal. Essa doença, que nem eu falei ali antes, ele pode cursar com sacroileite. Ele vai falar muito de sacroileite também na espondilite anquilosante, mas na anquilosante o acometimento é simétrico, tem dos dois lados. Nesse caso da artrite psoriásica, o acometimento é assimétrico, só vai ter de um lado, né? A gente pode ter esse sinal aí do penicillin cup, que eles gostam de cobrar também, que tu tem um afilamento da interfalangiana proximal, que ele meio que encaixa dentro da distal, fazendo esse sinal de, tipo, como se fosse um lápis num copo. Em geral, o quadro articular nessa doença, ele é discordante do quadro cutâneo, ali da psoríase, e a gente trata essa doença igual às outras espondiloartrites, com os DMARDs, no caso de predomínio periférico, e com AINES, e na falha tu usa biológico. Tá, aqui a gente vai já para a osteoartrite, que, por definição, é uma doença articular que é degenerativa e progressiva. A principal característica é que tu tem degeneração da cartilagem hialina, que recobre ali as articulações. O desarranjo da articulação, ele acontece porque os condrócitos, além das células sinoviais, eles produzem níveis aumentados de citocinas inflamatórias, tipo o TNF, que eles diminuem a síntese de colágeno e aumentam os mediadores catabólicos, tipo aquelas metaloproteinases, que vão provocando o envelhecimento progressivo da articulação. Tipo, naquela imagem ali, em roxo ali, seria onde estaria a cartilagem ali da articulação. Tu vai vendo que ele vai perdendo a articulação e vai expondo ali o trabeculado, o ósseo de baixo, o osso, e o osso vai ficando mais em contato um com o outro, e isso vai levando também a formação de erosões e cistos no osso. E daí vem toda a sintomatologia que vocês vão ver de dor e de incapacidade dessa doença. Então, ela é dividida em osteoartrite primária, que é aquela causada pelo envelhecimento, aquele da velhinha que não consegue mexer o joelho direito, não sei o quê. Ou pode ser secundária também, porque tudo que destrói a articulação, ele vai levar a uma osteoartrite, vai levar a uma artrose, né? Por exemplo, um paciente que teve um trauma prévio. Basicamente, qualquer doença que cause dano à articulação pode gerar artrose. A gente vai suspeitar da artrose secundária quando ela acontecer em lugares atípicos, ou o paciente ter uma história de trauma. A gente vai falar ali mais para frente dos lugares típicos da artrose primária. Pode passar, Alice. Só rapidinho, estava tirando uma dúvida ali no chat, tá? Que a artrite psoriásica, ela tá dentro do tipo da espondiloartrite. Ele dividiu aqui certinho, que da espondiloartrite predominantemente periférica, entre essa reativa, enteropática e a psoriásica, tá? Se quiser, eu mando uma foto depois como ele diferenciou na aula. Ele dividiu meio que, tipo, da axial tem mais a espondilite anquilosante, daí da periférica tem essas três. Vou mandar depois. Aqui, eu acho essa imagem bem boa, assim, para vocês diferenciarem bem a artrite reumatoide da osteoartrite, que é a coisa que mais confunde, assim. Os lugares mais frequentes da osteoartrite primária, então, são a interfalangiana distal e proximal. Lembrar que se ele falar que acometeu distal também, você já pensa em osteoartrite, porque a artrite reumatoide poupa distal. Ele acomete também a primeira carpometacárpica, que é tipo essa aqui do dedão, e pode ser chamada também de artrite rizomélica, e ela dificulta a movimentação intrínseca do polegar. Pode acometer joelho, igual na artrite reumatoide, que também acomete joelho. Pode afetar também as coxas femorais. Em geral, elas não afetam o tornozelo. É importante diferenciar isso da artrite reumatoide, que afeta o tornozelo e, em geral, ali quase todo o pé. Na osteoartrite, ele não afeta o tornozelo e no pé ele só afeta ali a primeira metatarsofalangiana. Pode afetar também aqui a acromioclavicular
pode afetar as interapofisárias vertebrais, ali na região lombar, diferente da artrite reumatoide, que na coluna, basicamente só afeta aquele C1 ali, que eu falei que pode dar mielopatia compressiva. E é basicamente esses sítios, assim. Posso passar? Pode. Aqui eu vou falar um pouco sobre os sintomas, né? A maioria acaba sendo assintomático, é uma doença bem progressiva, assim, a destruição vai acontecendo ao longo do tempo. Quando ele é sintomático, tu tem uma dor de ritmo mecânico, então é aquela que tu vai usando a articulação e vai aumentando a dor conforme tu usa a articulação. É diferente do caráter inflamatório, que o paciente já acorda mal com a dor. E conforme o uso, ele vai melhorando, né? No raio-x, tu tem redução do espaço articular. No exame físico, tu pode mexer a articulação assim, ele vai fazer um CLEC, eles gostam de falar disso, que tu pode ter crepitação no exame físico da articulação. A gente pode ter aumento do volume articular, e principalmente eles gostam muito de cobrar desses nódulos de Heberden e de Bouchard. Os Bouchard são... Eu gosto de pensar, tipo, B vem antes do H. Então, o Bouchard é mais proximal e esse Heberden é mais distal. E são bem característicos, assim, da osteoartrite. Se ele falou disso, você já pensa em osteoartrite. Tu pode ter restrição da amplitude de movimento. Então, vocês pensam até aquela pessoa mais obesa que tem sobrecarga mecânica, por exemplo, no joelho, não consegue movimentar direito, não consegue fazer o movimento direito, precisa de, por exemplo, um andador para conseguir fazer o movimento ali do joelho. E tu pode ter também, que nem ali tem um cisto sinovial, outras alterações no raio-x. Em geral, então, é uma doença crônica que tem períodos de exacerbação. Na nossa prova, ele cobrou 3 questões de osteoartrite. Assim, ele botou um caso clínico, aí colocou qual a prova diagnóstico, aí outra assim, e ele botou o tratamento também, né? Então, não tem muito que vai destacar bem, gente. Então, a artrose de joelho é típica daquela pessoa obesa ou daquela velhinha, e vai ter perda da mobilidade articular, então tu vai ter dificuldade de realizar certos movimentos, principalmente aqueles que envolvem ali o quadríceps. Por isso que nesses pacientes tu pode ter fraqueza do quadríceps, assim como deformidade em valgo ou em varo, né? Que até aumentam a tendência de ter osteoartrite de joelho. Na artrose de quadril, eu não sei porque eles gostam de cobrar da artrose de quadril. O importante é que ela evolui pior nos homens e parece evoluir mais rápido em pacientes obesos também. Na radiografia, a gente tem que lembrar daqueles osteófitos e das erosões periarticulares. Eles gostam de cobrar isso também. E sobre o tratamento, a gente tem que fazer primeiro as medidas não farmacológicas, tipo fisioterapia, alongamento, fortalecer a musculatura, melhorar a propriocepção. Dá para usar órtese também, usar tipo bengala, perder peso, fazer repouso relativo da articulação. Só que também na terapia farmacológica tem assim muitas medidas, só que nenhuma é muito eficaz, assim. Tu tem alguns medicamentos, tipo aquele glucosamina, condroitina, tudo isso são medicamentos também à base de colágeno, só que eles são pouco eficazes, assim, na doença. Basicamente, tu vai usar também analgésico e anti-inflamatório para diminuir mesmo a dor do paciente. Mas de tratamento, assim, as medidas são pouco eficazes, são várias, mas pouco eficazes. No caso de um quadro muito grave, assim, tipo, que degenerou total a articulação, tipo, naquele exemplo ali embaixo, o joelho tá praticamente um osso tá colado no outro, assim. Tu tem que acabar fazendo cirurgia, fazer uma artrodese, alguma coisa, porque não tem como restaurar essa articulação. Aqui. Trouxemos essa questão. Isso. Pode falar, Alice. Essa é uma paciente feminina, 60 anos, obesa. Atenção ali. Dor e aumento de volume interfalangianas distais e proximais. É feminina, tem 60 anos, mas pegou a distal. Já cancela a artrite reumatoide nela. Já cancela, tá? Já descarta. Apresenta nódulos palpáveis nas articulações das mãos acometidas, crepitação grosseira nos joelhos, como a Isa falou. Tem como diagnóstico. E aí?
Essa é bem de boa, gente. Essa é bem de boa, estamos falando. Osteoartrite, osteoartrose, e estes nódulos são conhecidos como nódulos de Riberdin e Bouchard. Se aí ele perguntasse, fizesse uma próxima alternativa, opção de tratamento para essa paciente, primeira opção, vai ter várias lá. A certa, como foi na nossa, fisioterapia, mudança de estilo de vida, tá? Colocou assim na nossa, um exemplo, tá? São articulações frequentemente acometidas pela osteoartrose primária. Ele vai botar provavelmente algumas que são bem típicas da artrite reumatoide para tentar confundir vocês. É isso que ele fez com a gente. Essa aqui, alguém? Só para fixar, né? Letra B. Nessa aqui, a letra E. Joelho, interfalangiana distal, quadril e acromioclavicular. Essa acaba sendo as principais, né, Isa? Uhum. É que ali ele falou, ó, na A tu tem o punho. Se ele falou de punho, tu já pensa mais em artrite reumatoide. Na A e na B falou de punho. E também falou ali de tornozelo. Se falou de punho e tornozelo, são as que mais tem são bem características da artrite reumatoide. Então ali, tipo, excluindo punho e tornozelo, só ficou uma alternativa, basicamente. Que é o joelho, né, interfalangiana distal. Se falou distal, já pensa em artrose. Quadril, que nem eu falei, que evolui pior em homem e tal, na artrose. E acromioclavicular também é uma que acomete na artrose e não na artrite reumatoide. A outra questão é um pouco mais difícil, assim, porque tem coisa de tratamento, mas também tranquilo. Então, vou ler aqui, então. Na letra A, ele que é a correta, né? O acometimento das articulações interfalangianas distais é característico dessa condição. O que vocês acham? Nessa, o pessoal falou letra E. Letra B. Ô, Isa, olha ali o chat. Falaram letra D. Então, gente, assim, ó, na verdade, essa alternativa é a A, porque a gente falou ali que a interfalangiana distal é a mais importante que é a acometida, que não é na artrite reumatoide. Na B, ele fala que a osteoartrite de quadril é mais agressiva e mais rápido na mulher. Então, que nem eu falei, não, é no homem. É pior no homem, a de quadril. Ali na C, fala das medidas não farmacológicas, tá certo. Só que fala que as drogas anti-artrósicas têm muita eficácia. E não tem, né? Que nem eu falei, são várias drogas que não têm muita eficácia. Na D, eu também eu ficaria um pouco confusa também com essa alternativa D, mas ele fala que tu tem aumento da espessura cortical do osso e tu tem aumento do osso acometido. Na verdade, tu tem diminuição, tu tem esclerose do osso, mas tu tem diminuição do osso. E na E fala que a utilização de metotrexato, não, né? Tu não vai usar essa classe de droga, ainda mais que não tem nada a ver com a fisiopatologia da doença. Então, gente, a última de hoje de manhã, né, de hoje, essa aula ficou um pouco mais longa, que a gente separou os conteúdos da monitoria e a de hoje ficou maior, assim. Domingo vai ser menor, pode ter certeza. Mas eu trouxe aqui para vocês esclerose sistêmica. Ela vai ser uma doença do tecido conjuntivo, tá? Vai ter um aumento de fibroblastos. Quando vocês pensam nessa doença, vocês pensam numa mulher, 45 a 60 anos. E por que ela vai ter a doença, geralmente? Nessa doença, só havendo parte imune, que de vez em quando eles acabam adorando isso, tu vai ter um desequilíbrio entre células T regulatórias e linfócito TH17, com atividade intensa das células endoteliais, sistema imune e plaquetas. E quais mediadores inflamatórios lembrar nessa? O IL-6, na dúvida, vocês coloquem IL-6, ele está sempre aparecendo. IL-1, TGF-beta. E que sintomas esses pacientes vai ter? Vai ter uma úlcera dos membros inferiores,
Mas o principal sintoma nessa doença esclerose sistêmica, tu leu na prova fenômeno de Raynaud, já dá uma atenção para a esclerose sistêmica. Outro paciente pode ter, lembra, vai afetar o tecido conjuntivo. Vai ter, olha nessa foto bem aqui, uma diminuição do diâmetro oral, tá? Vai ter aqui essa esclerodactilite, vai ter mão em garra, olha bem nessa foto. E olha essa mulher, ela tá todo com o tecido conjuntivo bem Eles afetado. têm essa face bem característica, assim, os pacientes, principalmente os mais avançados, eles tudo fica meio que esticado, assim, tu vê o olho ali, a boca. Pode ainda ter telangiectasia e tem um nome difícil que é leucomelanodermia, que são a pele em sal em pimenta, manchas vermelhas assim. Tá? E aí, então, aí essa doença, ela pode afetar, pensa em tecido conjuntivo, pode afetar muita coisa. Mas aí ela tem duas formas, tá? Principais. Que é qual? A forma difusa e a forma limitada. E elas vão se diferenciar num monte de coisa, tá? A apresentação da doença, como vocês podem ver aqui, na difusa. Pensa tudo que é pior vai para difusa. A maioria do que vai pior, tá? Vai para difusa. Evolução rápida e de forma proximal. Forma difusa, pegou tudo. Face, tronco, fibrose proximal de cotovelos e joelhos, tá? O Raynaud, esse fenômeno, ele vai estar aparecendo meses ou ainda durante o quadro de acometimento sistêmico, que tu pode pegar pulmão, trato gastrointestinal, coração, rins. Ele se destaca para crise renal, anemia microangiopática e plaquetopenia e uma pneumonia intersticial, tá? Até aqui, nessa parte aqui, vou diferenciar da limitada para vocês, então. A limitada, já está no nome, pensa assim, limitada, mais lenta. Ela não vai pegar tronco, tá? Ela é limitada mais às extremidades, mãos, antebraços, pés. Ela pega pescoço e rosto também, mas ela não pega tronco. Pensem bem isso. O Raynaud nela vai vir anos antes e o acometimento dela, vocês lembram desse síndrome? É síndrome de Crest que fala. Síndrome de Crest, que cada letra vai dar um nome, que é calcinose, Raynaud, desmotilidade esofagiana, que vai dar um refluxo no paciente, esclerodactilia e telangiectasia. Do acometimento pulmonar, tem que diferenciar bem, que na forma limitada, tu vai ter uma hipertensão pulmonar. Eu sei que isso confunde, puxa para difusa porque tá pegando pulmão, mas não, é hipertensão pulmonar. Eu juro que eu pesquisei vários artigos tentando achar uma correlação, mas nem eles até cobram isso em questão do acometimento pulmonar, que na tipo limitada tem um tipo de acometimento e no difuso tem outro. Isso. Pensou em pneumonia intersticial, uma fibrose difusa, hipertensão pulmonar na limitada. Quando for pedir laboratório, a maioria dos pacientes, ele fala em torno de 50% a 60%, vai ter o FAM positivo. E no como é que tu diferencia? Forma limitada, lembra que ela não pega centro. Já está no próprio nome aqui do anticorpo. Anticentrômero. Já a forma difusa, ela tem principalmente anti-SCL70 e anti-RNA polimerase. Eu acho que eu não vou entrar tão a fundo aqui nesse tratamento, porque o tratamento vai ser sintomático. Tu vai tratar o Raynaud, tu vai tratar a pele, que pode ser com metotrexato, mas ele destacou muito para tratar o pulmão. Acho que para a gente foi o Glaucio que deu essa aula, e ele falou bem assim, tu trata bem o pulmão. Ciclofosfamida ou azatioprina, se for uma pneumonia intersticial, né? E se for uma hipertensão arterial pulmonar, tu trata com bloqueador de canal de cálcio. Vocês vão ver, até caiu numa questão que tu pode usar o sulfenadila. Pode usar também pericardite e miocardite. E tu tem que ter atenção para uma crise renal esclerodérmica, que é uma insuficiência renal progressiva, podendo estar acompanhada não de hipertensão maligna. Trata bem essa. Ele destacou. Tu trata com o quê? IECA, captopril, e essa em altas doses, a máxima que o paciente tolerar. Foca bem, então, gente, em sintomático, pulmão, e saber essa diferença, assim, do que vai cometer na difusa e na limitada, tá? Vou mandar essa tabela para vocês depois, podem deixar. Trouxe aqui uma questão, vocês vão olhar, paciente feminina, exatamente uma mulher, 40, 60 anos, iniciou há 2 anos com fenômeno de Raynaud e há 6 meses passou a ter tosse seca, dispneias médios esforços e disfagia. Exame clínico,
afilamento da ponta dos dedos, cicatriz em ponta dos dedos, que pode dar essa pitting scars, que vai dar como se fosse uma necrose por causa do Raynaud, porque o Raynaud vai dar, tem 3 fases, que dá cianose e tudo mais. Edema dos dedos das mãos, puff finger, e espessamento difuso da pele, incluindo a região anterior do tronco. Atenção aqui, ela pega tronco e pega dorso. Apresenta estertores crepitantes finos nas bases pulmonares, está pegando pulmão também. Qual o provável diagnóstico e que exames laboratoriais estão associados? Além disso, assinale a assertiva que mostra um esquema de prescrição que está de acordo com o quadro clínico. Eu não vou ler todos para vocês aqui, porque tem conteúdos aqui que eu acho de vocês que cai na P2, no caso, né? Na minha P2, caiu uma questão muito igual essa, tá? Porque o quadro clínico não muda muito, e o que eles querem que vocês saibam é diferenciar a difusa da limitada. Nesse caso, como vocês podem ver, a única que tem opção, né, de esclerose sistêmica vai ser a difusa, nesse caso, pegou tronco, difusa. Anticorpo, qual que vai ser? Anti-SCCL70, antitopoisomerase 1, é uma que se destaca. O medicamento que ela utilizou, ela tá com hipertensão pulmonar. Eu achei estranho nesse caso, né, por ser uma difusa e ter tido hipertensão pulmonar, mas tá parecendo que pode pegar também, né, mas estava em prova essa questão, né, então foca mais no, como ele quis a difusa focar aqui, né, pegou tronco, usou o sildenafila, né, para hipertensão pulmonar, ela estava, eu acho, com tosse seca, ela estava com disfagia, né, e tosse seca, podendo ser um acometimento do esôfago e tal, deu um omeprazol e deu uma ciclofosfamida. Gente, se naquela questão, se ele tivesse, por exemplo, a opção de colocar do acometimento, tipo de diferenciar de uma forma difusa para uma forma limitada, tu ia ver que ele fala que ele acomete tronco, então tu já pensa mais em difusa, e ele fala que ele tem Raynaud há 2 anos. Então, se o Raynaud, ele vem mais de longa data, tu pensa mais num quadro difuso. Se o Raynaud, tipo, se ele falasse que ele começou com o Raynaud recentemente, tu pensa mais num quadro limitado. Não, mas o pior dessa questão é que o Raynaud, no difuso, ele é mais recente. Só que essa questão tá estranha. Só que tipo, eu quis trazer ela porque ela pega muito anticorpo, sabe? Aham. Mas no pior que, como eu tinha botado ali na tabela, Ah, mas... gente, Ah, tá, ó, sim. o precede meses. Ou aparece durante o quadro na difusa. E esse aqui apareceu 2 anos. É. Mas é pra Mas focar. eu acho que ele cobrou uma questão já pra gente falando que o Renault ele era mais recente na limitada. Tá. Então, eu trouxe outra, que é uma paciente com fenômeno de Raynaud, disfagia, esclerodactilia, comprometimento extenso da pele e tronco, envolvimento pulmonar intersticial difuso e anticorpo topoisomerase. Positivo. Como diagnóstico, essa ela tá todo o combo da difusa, né? Lúpus, não puxou para esse caso. Sjögren, nada a ver. Sjögren é xerosmia, xerostomia, outro quadro de secura conjuntival, tudo. Então, foquem bem nisso aqui, tá? Na dúvida, olhem só essa questão. Não deu tempo. Saibam que é assim, tá? Uma paciente com uma difusa. E ainda trouxe mais uma aqui, que caiu, é de prova também, que é sobre esclerose sistêmica. Essa eu vou deixar para vocês aqui. Vamos ver o que vocês acham. Vou deixar, essa é a última, para vocês darem uma lida. Aí, mandei no chat, podem falar o que vocês acham. A Lara falou aqui da letra B. E a Isabel Longo também. Isso mesmo, gente. Pegaram bem ali a diferença do limitado e difuso, né? Então, vou olhar desde a letra A. A forma difusa e limitada diferem exclusivamente pela extensão do quadro cutâneo. Não, vocês viram que uma vai ter o síndrome de Crest, na outra vai ter outros fenômenos, vai pegar renal, não é só quadro cutâneo, também tem a apresentação de Raynaud, toda aquela tabela diferenciou bem. Letra B, hipertensão pulmonar, é a manifestação mais comum das formas limitadas, certo?
Na letra C, Morféia é uma manifestação característica das formas limitadas. Eu achei muito sacanagem. Não, o Ivan não vai ver esse vídeo, né? Mas ele pegou nos últimos slides, existe uma forma de esclerose sistêmica que é em pacientes mais jovens. Lá no final dos slides dele tem, que é a morféia localizada, que daí seria uma manifestação mais comum, tá? Que são manchas um pouco menores, tá? Letra D. O fenômeno de Raynaud, associado à esclerose sistêmica, se caracteriza pela ausência de alterações significativas à capilaroscopia periungueal. Não, tu tem que diferenciar um Raynaud. Tem gente que tem só fenômeno de Raynaud e tem gente que tem fenômeno de Raynaud associado a alguma patologia, né? Na esclerose sistêmica. E qual que vai ser a diferença? Nos pacientes que é esclerose sistêmica, eles geralmente vão ter um FAM positivo e na capilaroscopia vai ter toda uma alteração vascular. Tu vai ter hemorragia, tu vai ter alteração, área vascularizada, área não vascularizada. No slide tem várias fotos, eles colocaram um monte de capiloscopia, assim, pra ver essas hemorragias. E tem fenômeno de Raynaud, pede capilaroscopia, né? Que tu consegue diferenciar bem. Então, gente, pela parte de hoje, foi isso, tá? A gente mandou as questões para vocês, a gente vai mandar com gabarito comentado ainda. Vocês podem ficar bem à vontade de mandar dúvida pra gente. Se vocês quiserem também não mandar no grupo, mandar no privado também. Bem tranquilo. Uhum. Vocês podem dar um feedback também, se vocês preferem que a gente resolva mais questões e explique um pouco menos, ou se vocês já gostaram do modelo assim. Se querem mais imagem, tipo, assim, se quiserem qualquer coisa, podem falar. E a gente vai mandar a lista da segunda monitoria, daí também sem gabarito para vocês antes. Isso. E vai mandar também esse documento que a gente falou que tem, tipo, gabarito, tudo, tem comentado e os slides também. Uhum. E estão comentando aqui com relação às outras monitorias. Primeiro, eu vi aqui um comentário. A próxima de reumato, a gente se organizou para dar no domingo à noite, às 19 horas, Isa? Ou mais tarde? Isso. A gente daria no final do dia, às 19 horas. E aí, a gente soube que vocês têm uma revisão com Carvalho na terça-noite, né? De orto, às 20 horas. Aí a gente tinha visto de fazer a monitoria de orto, eu acho que era na segunda, às 20 horas, que vai ser com a Maria Beatriz e com o Tiago. E a de neuro, que vai ser comigo e com o João. A gente tinha visto de ser como a de vocês de orto é online, a revisão, a gente tinha pensado em fazer às 18 horas da terça-feira, que é neuroclínica e neurocirurgia, para dar um intervalinho de tempo para vocês. Aí a gente vai mandar o horário certinho, que eu acredito que seja esse mesmo, no grupo, tá? Qualquer coisa a gente fala naquele grupo de dúvidas, podem ficar à vontade de mandar tudo pra gente. Obrigada, meninas. Gente. Arrasaram. Obrigada. Qualquer coisa, mandem pra gente dúvidas, que quiserem. Um bom feriado, gente. Bons estudos. Bom feriado, gente. Descansem. Beijo.